Vocês dois se encontram seguindo um homem de fora do vale. Ele é um dos servos do Otamed, o arquimago. Um dos arquimagos da Torre de Marfim. Vocês seguem eles pela grande cidade de Caervalas. É a capital desse reino, que é um grande vale mesmo. Ele é cercado por montanhas tanto pelo norte quanto pelo sul. E a leste também. Vocês vão passando pelas ruas movimentadas dessa cidade que quase nunca para por algum motivo. Sempre tem alguém nas ruas, principalmente porque tem muitos refugiados dos últimos acontecimentos no reino. Mas vocês cada vez chegam em ruas cada vez mais largas, mais bem trabalhadas, ladrilhadas. As construções começam a se tornar cada vez mais imponentes até vocês chegarem a um grande jardim. Esse grande jardim ele fica à frente de um castelo. É o castelo de Arvan, o fundador do reino e o primeiro rei desse reino. E esses jardins eles já tiveram várias funções durante os séculos. Em alguns sítios ele serviu como plantação para comida e salvou da fome algumas pessoas. Mas nos últimos 5 reis, talvez 6, a grande função dele é embelezar a entrada do castelo. Otamed, o arquimago da Torre de Marfim, informou vocês pela carta de que ele gostaria de encontrar vocês aqui. Porque é muito comum entre os nobres e alguns pequenos burgueses da cidade de se encontrarem nos jardins e passearem. Eles são uma das poucas pessoas que têm tempo e condição para isso, de poder parar um minuto do seu tempo para poder apreciar jardins em uma cidade. O homem que leva vocês, que guia vocês, ele é mais baixo que vocês. A pele dele é mais escura, de um tom moreno, um tom mais negro. Ele usa um grande turbante e uma capa que é bem mais leve que a capa de vocês, talvez seja seda. Ele se veste bem para um servo, tá? Ele guia vocês até esse mago. O Otamed é um pouco mais alto que esse homem, ainda assim ele não é tão alto quanto vocês. Ele também é negro. Ele tem um turbante roxo com uma pedra lilás, mais ou menos do tamanho de um polegar, na altura da testa, e parece que o tecido do turbante nasce dessa pedra. Ele também usa túnicas roxas, assim, bem trabalhadas. E ele olha para vocês se aproximando, e ele já percebe que vocês são os mercenários que ele contratou, porque estão com um servo dele. Ele abre um sorriso meio largo e abre os 2 braços, espalmando as mãos na direção de vocês, assim. Salam aleikum, meus amigos. Parut, deixa-nos. Eu sou Otamed, arquimago da Torre de Marfim. Vocês seriam... Meu nome é Shalidor. E eu meio que faço uma reverência, assim, segurando o meu cajado. Faço uma reverência para ele. Com a cabeça baixa, assim. Eu sou Aldrich. Não há E necessidade... faço... Pode falar. Faço um aceno assim. Não há necessidade de formalidades, meus amigos. Pois venho a vocês em necessidade. Notaram que em minha carta discreta vocês não deveriam chamar a atenção da guarda da cidade. E espero que a carta também tenha sido destruída, imagino eu. Sim. Ótimo. Por favor, me acompanhe. Ele começa a andar pelos jardins. Vocês acompanham ele? Sim, vamos acompanhar aí. Vamos acompanhando aí. É um belíssimo jardim, esse aqui em Arvan. Em minhas terras natais,
Jardins como esse são muito mais complexos de se fazer. É difícil irrigar o solo, mas aqui vocês são agraciados. Farut, o meu criado, ele fez amizade com um dos jardineiros daqui. Um homem chamado de Tomé de Trelmont. Imagino que vocês não o conheçam, pois ele não é ninguém importante da cidade. Mas ele pagou uma dívida de jogo com Farut há uns dias atrás. Com uma dessas moedas. Ele entrega uma moeda de ouro para ti, Aldrich. Tu pode fazer um teste de sabedoria para mim, por favor. Pra mim? Isso. Pode fazer um teste de sabedoria. Dez. Sucesso. Tá, tu falou como iniciativa também. É que aqui sabedoria... Sabedoria aparece como iniciativa também. É. Ok. Aldrich, tu percebe que nessa moeda, de um lado, tá a coroa de Cair Valas, que é o símbolo da cidade mesmo. E do outro lado tem um rosto jovem. E não deveria ter um rosto jovem. As moedas em circulação desse reino, elas sempre têm a face dos reis desse reino. Só que quando um rei é coroado, sempre que ele faz sempre que ele não é exatamente certo a cunhagem, mas ele recunha as moedas com o rosto dele. Só que essas moedas acabam ficando no cofre do castelo e não são usadas por um bom tempo. Então, as moedas que vocês normalmente circulam pelo reino, tanto as de ouro, principalmente as de ouro, que tem mesmo circulação ainda, elas têm a imagem, sei lá, do trisavô do rei atual, sabe? Não é o rei atual. Mas esta moeda tem a imagem do rei atual. Esta moeda é novíssima. Acabou de sair do Banco Central. Exato. Eu dou uma olhada assim de longe assim para ver se eu enxergo mais ou menos a moeda na mão dele assim e pergunto: você já tinha visto uma moeda dessas, Aldrich? Não, ainda não tinha tido a oportunidade. Só ouvido falar. O que teria de estranho nessa moeda, meu amigo mago? Eu não conheço exatamente o quão bem podem se pagar por um jardineiro neste reino, mas Tomé de Trelmont entregou 3 dessas moedas a Farut, pelas dívidas de jogo. Dívidas essas que ele acumulou nos últimos anos, diga-se de passagem. E em uma única noite ele as pagou. E Eu consigo ver algo de estranho na moeda? Alguma inscrição, alguma coisa diferente, alguma marca? não, nada fora do comum. A coroa do outro lado tá bem cunhada, e o rosto do rei Aldrich tá bem. O rei Auric tá bem cunhado, assim, tá bem o rosto dele mesmo. Ela parece uma moeda bem nova, mas nada fora do comum. Até porque são moedas simples. Né? E qual seria a sua preocupação? Seria sobre a moeda ser falsa ou de ter acontecido algo com o rei? Essa cidade é cheia de segredos, meu amigo. E algo me diz de que um jardineiro do castelo ter essas moedas à mão deve ser parte de algum deles. Por isso, não quero envolver a guarda da cidade. Não sei quem está envolvido nisso.
Pedi a Farut que encontrassem mercenários que não fossem muito conhecidos e que não tivessem ligação com a coroa. Pelas suas roupas, imagino que você seja um servo de Aurion. Sim. Exatamente. Tenho certeza de que as informações que você conseguir com o jardineiro também devem interessar a sua igreja. Mas gostaria de falar com o jardineiro eu mesmo. Enviei Farut pela cidade para procurar ele, mas não encontrei. E enviar um dos meus servos pessoais chamaria muito atenção. Então acho que cabe a nós encontrar o jardineiro, certo? Exato. Você disse que ele joga, que ele aposta. Alguma taverna local ou alguma casa de jogos onde ele possa estar? Farut dizia que ele frequentava as tavernas da Doca. Eu confesso que nunca fui até esses locais e não pretendo ir, por isso mesmo contratei vocês. Mas sim, ele deve ter dívidas de jogo com mais pessoas. E me diga, qual as suas suspeitas? Moeda falsa? Ele participou de algum esquema para recebê-las? Ele roubou de alguém? Eu duvido que um jardineiro comum falsifique moedas. Talvez quem passou as moedas para ele falsifique, mas não me parecem falsas, pelo menos a princípio. Eu acredito que alguém o pagou bem, mas não entendo o porquê. Duvido que o jardineiro também seja um ladrão exímio. Ladrões muito melhores já tentaram roubar os cofres da coroa e estão nos calabouços do castelo nesse exato momento. Ele poderia ter roubado alguém na rua? E quem na rua teria essas moedas? Algum rico viciado em jogos? Essas moedas não entrariam em casas de apostas tão cedo. Imagino que o rei Auric esteja guardando as moedas pós-guerra. Ele tem algumas dívidas com os Tracovianos, mas não pretende pagar em ouro, imagino. Eu ainda suspeito de que o jardineiro tem mais a dizer do que nós podemos supor. Por isso preciso que encontrem ele e descubram de onde ele tirou essas moedas. Essa informação eu posso pagar bem por ela. Mas E qual o seu interesse em saber a origem da moeda? ora, quero saber quem anda pagando jardineiros com moedas de ouro. E por quê? Bom, Eu acho que a gente deveria ir para as docas então e procurar pelo Tomé. Imagino que agora queiram negociar seu pagamento. faça a sua proposta. Não aqui. Há um gazebo próximo. O sol a esta hora está desconfortável. Me acompanhe. Claro. Vocês andam uma boa parte do jardim, passam por um monte de nobres, assim, eles passeando, eles cumprimentam o Otamed, ele parece ser respeitado entre os nobres. Os magos da Torre de Marfim, os arquimagos, eles são procurados como conselheiros muitas vezes. Muitos nobres, burgueses e até mercadores distantes devem favores aos magos e tudo. Acho que podemos ficar por aqui. Ele encontra um gazebo, um lugar para se sentar. O Farut, o servo dele, está esperando ele nesse gazebo. Muito bem, Farut. Posso pagar 50 moedas de ouro, não como essas, é claro, pelas informações que o jardineiro lhe entregar a vocês. 50 moedas a cada um dos senhores.
Isso é mais do que generoso, imagino, para encontrarem um homem. Eu acho que é um preço justo. Mas caso as coisas fiquem um pouco mais perigosas, talvez a gente tenha que cobrar um pouco a mais. Mas por enquanto eu acho que é um preço muito justo. Além disso, vocês são mercenários em começo de carreira aqui em Caer Valas, imagino. Posso conseguir contatos para vocês, se desejarem assim. Algum de vocês tem um interesse em comum em alguma particularidade da cidade? É a primeira vez que eu venho pra cá. Eu não conheço. Eu sempre fiquei mais na minha cidade ao sul, então eu não conheço aqui. Então vamos explorar. Se eu achar alguma coisa interessante que eu me interesse, eu acho que eu lhe pergunto, eu lhe peço indicações. Perfeito. Quando quiserem me encontrar, procurem Farut. Vou pedir para que ele fique perto das docas. Não tentem me procurar. Não quero que chamem atenção. Mas Tranquilo. qualquer informação sobre o jardineiro me interessa. Me mantenham informado. Tá bem, pode 50 moedas por qualquer informação? Não. Não me tome como um tolo. 50 moedas pelas informações concretas do jardineiro. Mas caso não consigam encontrá-lo, ou por algum motivo as coisas mudarem de situação, me informem. Bom, eu acho que a gente já ficou aqui o suficiente. Eu acho que já devemos partir. Antes, como é esse jardineiro, para que a gente possa encontrá-lo? Farut? Ele é um homem mais alto. Ele faz um palmo acima da cabeça dele, assim. Você já tem uma ideia da altura dele. Ele sempre fala da maldita Trelmont. Por isso chamam ele de Tomé de Trelmont. Mas eu acho que a característica mais peculiar de meu amigo é que ele não tem um dos indicadores da mão esquerda. Ele faz um sinal com o dedo de que, por algum motivo, o Farut acredita que todos os 4 dedos que não são o polegar são indicadores. Ele sinaliza o anelar. O Tomé de Trelmont não tem o anelar, tá? Mas o Farut fala isso, que eles são um dos indicadores. Beleza. Então a gente procura por um jardineiro sem alguns dedos e alto. Eu acho que talvez seja alguém que chame a atenção, mesmo nas docas. É. Viciado em jogo. Eu puxo o capuz do meu manto para me manter um pouco mais incógnito, assim. Não vou esconder rosto nem nada, mas esconder um pouco a cor do cabelo e ficar mais... E eu acho que a gente já podia partir, né, Aldrich? Vamos. Ok. Vocês vão em direção às docas? Isso, a gente vai em direção às docas procurar por uma taverna onde a gente veja uma jocatina, alguma coisa do tipo. Ok, façam um teste de carisma os dois pra mim, então. Claro. Pá. Falhei. Falhei.
As pessoas olham pra vocês dois, um homem de armadura e um outro homem servo de Aurion, e talvez elas tenham sido ficado desconfiadas de dois caras desses procurando tavernas com jogos e tal. Elas não abrem nenhum tipo de conversa com vocês, não dão espaço, assim, elas se afastam. Mas uma delas menciona a Taverna do Cordame, que é onde os marinheiros se encontram. E talvez vocês devessem procurar lá. Então, eu acho que é pra onde a gente vai rumar. Vamos nessa. Em que parte das docas essa taverna fica? Um homem mais baixo, assim, velho. Essa é a parte interessante, amigos. Não fica nas docas, fica próximo à Muralha Leste. Não. Então a gente parte pra parte leste, então. Eu encosto em Shalidor. É Shalidor, né? Isso. Em Shalidor, sim, e falo baixo, né, para as outras pessoas tão próximas não ouvirem. Tome cuidado, pode ser algum tipo de armadilha. Não confie nesse povo. Sim, eu sei, eles estão nos olhando muito estranho. Eu acho que mesmo a gente tentando uma descrição, a gente é bem diferente do povo daqui. Então, nossas vestes também chamam a atenção. Eu sou um cara que estuda muito, eu fico muito tempo trancado estudando, eu não tenho muito tempo para interações sociais. Então eu não sou muito indicado para fazer esse tipo de coisa. Mas eu preciso estar aqui. Eu acho que assim como você também precisa. Então vamos ficar a postos e espertos com qualquer coisa que parecer suspeita. Vamos.